continuando seu raciocínio, chega rumores à minha pessoa várias vezes sobre essa campanha, não, mas falando sério, que Gedalva só pensou nela, no majoritário, e esqueceu os vereadores. Isso não é verdade? Ela não tinha nada para oferecer mais a ninguém. O erro de Gedalva foi não querer fazer ninguém. Mas você tem um agrupamento e você não aposta os vereadores. Não existe, cara. Ela não quis fazer ninguém. Até porque tinha pessoas dentro do grupo que, se ela reunisse para votar em um só, fazia. Porque tá aí, Edivaldinho Cabeleireiro foi eleito no grupo de Gedalva. Ele foi eleito lá. Ele não era do grupo dela. Você ser eleito em um grupo é uma coisa. Você ser do grupo dela é outra. Ele nunca foi. Porque assim, a primeira coisa que ele fez, quando sentou na cadeira, foi estar ao lado do prefeito. Ele nunca sentou para dialogar. Gedalva, fui eleito no seu agrupamento. Ele foi eleito no PSC, o partido dela. Se ele fosse um cara do caráter político correto, era ele sentar com ela. Nem que fosse para dizer, tchau, tchau, amor. Obrigado, tchau. Já me elegi. Era o que eu queria. Não, ele... Eu por várias vezes, tentei fazer com que o presidente municipal do PSC estudasse um pedido de cassação do mandato dele. Eu sou bem claro, porque eu era grupo, eu achava horrível ver um vereador PSC na base aliada de Marcos. Aí, porra, desculpa a palavra, bicho. Aí tá ela hoje do lado do cara. Pronto, chegamos no ponto que eu queria E aí é onde a gente quer saber o porquê, no seu ponto de vista, porque ela foi e porque você não foi junto com ela. Eu tenho posicionamento político. Minha posição é essa. Quando o meu amigo, Lauro Rocha, foi para o grupo de Marcos, eu recebi N's conversas dele para estar com Marcos. E eu não aceitei. Nem minha esposa sabe disso. E se eu tivesse aceitado, eu estaria bem estruturado hoje, que não era coisa ruim. Mas o dinheiro não fez eu ir. Eu segui com Gedalva. Para você ver o quanto eu fui correto. Eu deixei de estar para ficar bem, para seguir com o projeto Gedalva. E hoje ela tá com cara. Como você vê isso hoje? Para mim, a minha opinião, a maior decepção política que eu já tive, foi a união dela com o Marcos. A minha decepção, não quero saber a opinião dos outros. Eu estou aqui para falar de mim. A minha decepção política, quando ela foi para o PT e se uniu a Marcos, eu acho que ou eu sou besta, né, porque tem um posicionamento político, ou eu acho que tem alguma coisa boa para vir por aí. Eu acredito na segunda frase. Tem alguma coisa boa para vir por aí. Sabe por quê? Porque, olha, na eleição da deputada federal, várias e várias vezes, várias discussões, que não foram discussões escondidas, era discussão em grupo, Michel Almeida participava, o saudoso Isaías participava, o meu amigo Freitas, do Cajueiro, participava, onde eles estariam desistindo da candidatura a deputado federal. Por situações que não tinham chegado os acordos políticos. Não tinha se fechado o fundo correto, que se teria, né? Gedalva, você no União Brasil, você pode ter o teto. Porque é de lei ter o teto máximo. Ofereceram a ela o teto máximo para ela ser do União Brasil, cada deputada federal. Ela não quis. Mas não tinha chegado do teto, quando ela se filiou, passou a convenção, aí pegaram o teto e botaram no térreo. Ela não aceitou. Ou chega aqui, ou eu não vou. Então, assim, e eu dizia a Carlos, né, que era reuniões abertas. A gente discutia. Se você desistir da candidatura, né, você precisa ser vista. Que a gente sabia que você ganhar de uma Iandra, você ganhar de um Rodrigo Valadares, ainda tinha Fábio Henrique numa reeleição e Gedalva naquele bolo, né? A gente não deixava transparecer para o nosso grupo. Isso aí é para você, para aprender o que é coordenação. Mas nós mostrávamos para quem estava do nosso lado que nós disputávamos as cabeças. Ainda dizíamos mais, vamos colar Niandra, porque ela ganha eleição e puxa Gedalva.
e André ganhou, foi Rodrigo. Mas a gente sabia que era praticamente quase impossível, porque impossível na vida não existe nada, só depois da morte. Então, quase desistiu. Em um fechamento, no último dia que ela disse que ia retirar a candidatura, nós fomos resolver isso em uma conversa particular no parque de exposição, onde Valmir de Francisquinho estava lá. Admira aquele cara como político. Fale mal dele quem quiser. Mas eu convivi uma campanha ao lado dele. Cara inteligente. Tá bem lá em Itabaiana, viu? Inteligente. Tá bem, viu? Tive algumas vezes na casa dele e fomos lá. E ele disse a seguinte coisa a Gedalva. Gedalva, vá para a sua candidatura que as coisas se resolvem. E assim, graças a Deus, veio muita estrutura, está lá na prestação de contas, mas não adianta você ter uma grande estrutura e você não saber usar. E eu e o Michael Almeida dizíamos, vamos investir na cidade, para a gente sair muito bem e caçar uns votos fora. Mas não foi isso que aconteceu. Então, assim, eu acho que vocês devem ter acompanhado, e quem acompanhou, era uma campanha visivelmente muito bonita, muito grande, mas politicamente amarrada não existiu. Porque com tudo que ele gastou. Carlos não fica com R$1 de ninguém. Gasta tudo, ele tora, ele esbagaça. Mas às vezes ele não segue coordenação, ele não segue como deveria. Né? Fez muito contrato, né? E esses contratos não renderam voto. Isso é natural na campanha, isso é natural. É natural, porque quando você não sabe gastar, não rende. E foi o erro que ela cometeu. Passou-se a eleição. Valmir, se tivesse elegível, tinha sido a eleição histórica do estado de Sergipe. Essa é a lavagem. Lavagem? Ia ser aquele... Como é? Tsunami, né? O nome, né? Tsunami. É essa coisa que cresceu. Ali eu vi o pato tirou. Mas nós fomos pra briga, sabendo que o cara tava... não é. Mas quem acompanhou o resultado da votação que ele teve, que não foi computado, sabe a votação que ele teve. Passou-se o primeiro turno. Aí minha decepção política. Com o Valmir também. Não, é minha. Essas são meu pensamento. E meu pensamento ninguém muda. Não estou dando opinião na vida de ninguém. Aí onde vem minha decepção. Segundo turno, Fábio Mitidieri, né? Na disputa com Rogério Carvalho. E na sua linha de raciocínio eu tenho duas perguntas. Pronto. Rogério Carvalho. Iniciou-se o segundo turno. Cadê os investimentos políticos? Porque o segundo turno você tem uma estrutura que a lei permite. A lei permite a estrutura. A estrutura não apareceu. Aí uma certa vez, aí o Mais Carlos, fomos atrás do líder, né? Que a gente tinha Valmir como o líder no projeto da reeleição de Rogério, porque Valmir foi votar com Rogério. Não acho erro. Ele não tinha quem votar. Hipoteticamente, naquela época, votei em Rogério Carvalho por ser de grupo. Eu não voto fora. Votei de grupo. Segundo turno, não chegou uma banda de real de estrutura para Gedalva. E uma certa noite, a gente fez uma reunião. Michael Almeida já não estava mais no grupo. Saiu, saiu, se chateou. Ele falou para mim. Ele dizia para mim, vamos embora. O grupo já deu o que tinha que dar. Você já viu como é. Entendeu? E algumas ações. E eu disse, Maico, eu fico até o fim. Depois eu penso, mas eu fico até o fim. E fiquei. Aí uma certa noite, a gente tomando um café lá na Casa Rosada, né? E assim, teve um cidadão que disse, pô, Laércio, você comia, cuspia no prato que comeu. Eu disse no grupo, eu não comia na casa de Gedalva. Eu tomava café da manhã, eu almoçava, eu lanchava, eu jantava. E eles ainda me levavam para minha casa. Eu não comia na casa dela. Será que eu era uma pessoa de dentro de casa? Praticamente morava com Gedalva, só não dormia. Então assim, para a pessoa que eles são. Agora, politicamente, eu acredito que eu não ando mais. Cara, Aí, repare, aí deixa eu só para terminar o segundo turno.
Uma certa noite, aí eu cheguei pra casa e disse, Carlos, e aí? Meu irmão, já tem uma semana de segundo turno. E nada, e a gente não vai pra rua. Porque assim, eu sou ativo, eu tenho que estar na rua. Aí fomos conversar com o Valmir. O Valmir estava dando uma entrevista na rádio Jornal. Fomos para Itabaiana, para a casa dele. Ele não estava voltando, encontramos com ele. Aí ele disse bem assim, Carlos, não posso fazer mais nada. Porque assim, a minha parte no sertão, já fiz tudo. Aracaju, São Cristóvão, depende da política, né, da estrutura com Rogério. Mas o vice de Rogério é não sei o que lá, Gama. Alguma coisa, da família de Gama, o filho de Gama parece. Ele disse bem assim, para mim e para Carlos. Se preocupe não com nada, meu irmão, estamos eleitos. Para que mais dor de cabeça? E Gedalvo Baubá, né? Eu disse, e aí? Ela disse, tá, e eu vou brigar por estrutura? Não vou dar um voto dentro de São Cristóvão para não dar os méritos a Marcos Santana. Onde é que vão dizer que foi eu? Se Marcos é do PT. Quem deu os votos foi o PT. Já perdeu mesmo. Se Valmir fosse governador, a família Baubá estava bem no governo. Estava. Pela admiração que Valmir tinha por eles. Porque são guerreiros, viu? Deram, pra mim, foi um erro que eles fizeram agora. Jogaram a política no lixo. Pra mim. Que a única oposição viva, entre aspas, que todo mundo dizia que teria. Até o dia desse, né? Até esse ano. Até o galego botar... Virar o... Entendeu? Então assim... Aí, pô, eu via, pô. Não vou. Marcos, não, pra que Marcos? O mérito hoje está do lado de lá. Pra mim foi uma decepção muito grande.